Na aula de hoje, nós vamos ver a estrutura e os algoritmos de treinamento de duas redes competitivas, as redes SOM e LVQ. A rede SOM, que é a sigla para Self-Organizing Map, mapa auto-organizável, é usada para agrupamento de dados, enquanto a rede LVQ, Linear Vector Quantization, é usado para problemas de classificação. Essas duas redes têm a mesma estrutura, uma camada para as unidades de entrada, que são totalmente conectadas à camada das unidades de saída. Então, não existem camadas intermediárias para as redes SOM e LVQ. No caso particular dos mapas auto-organizáveis, existe um hiperparâmetro do treinamento que é a vizinhança. Então, existe uma relação topológica entre as unidades de saída e quando você vai, por exemplo, atualizar o peso da jésima unidade de saída, considerando a vizinhança com raio igual a 1, você afeta também os pesos da unidade j-1 e da unidade j mais 1. Então, na realidade, existe uma política de atualizar os pesos dos vizinhos também. E esse raio da vizinhança vai diminuindo durante as épocas de treinamento. Nas redes SOM e LVQ, as unidades de entrada não são nem bipolares nem binárias. Nós já temos agora a representação por números reais. E com isso existe também a necessidade de normalizar esses valores, normalizar tanto as unidades de entrada como a matriz de pesos. Por exemplo, de 0 a 1 ou de menos 1 a 1 ou de 0 a 100, tanto faz. Basta que sejam compatíveis, né, a ordem de grandeza dos sinais de entrada com os valores aqui da matriz de pesos. O que essas redes fazem, essencialmente, é comparar cada vetor de pesos referente a cada unidade de saída, né? Então, esse vetor de pesos, esse vetor de pesos e esse vetor de pesos com o padrão apresentado nas unidades de entrada. E com isso nós definimos um neurônio de saída como vencedor, daí o nome redes competitivas, né? SOM e LVQ são redes competitivas por causa disso. E quem que é o vencedor? É aquele que tem a menor distância euclidiana entre o vetor de pesos e o padrão de entrada. Nós vamos chamar o vetor de pesos da jésima unidade de saída de WJ, né? Então, no caso dessa estrutura da figura, aqui no neurônio YJ eu tenho a ligação W1J, várias outras ligações até chegar no neurônio I de entrada, que aí eu tenho a ligação WIJ, e a última ligação é a ligação WNJ. Então, pensando na nossa matriz de pesos, eu tenho uma coluna, que é a coluna referente à jésima unidade de saída. Por isso que eu tenho aqui o sinal de transposto, né? Esse vetor coluna é o vetor de pesos que vai ser analisado durante o treinamento e execução dessas redes. Um jeito mais formal de anunciar essa definição de neurônio vencedor é por meio dessa equação. Eu chamo o neurônio vencedor de Y estrela, para não confundir com Y, que é a saída da rede, que nesse caso não é usada, não tem aquela entrada líquida, YIN, não tem função de ativação. Nós vamos concentrar o trabalho nos vetores de pesos, tá? E na entrada. Então, aqui argmin é o ponto de mínimo, né? Para o J pertencente aos naturais, nós podemos numerar o primeiro neurônio de saída, falar que ele é o Y0, ou então o primeiro pode ser o 1, não tem problema. Eu vou fazer aqui o módulo dessa diferença entre o vetor de entrada, aqui chamado simplesmente de x, e o vetor de pesos. Então, para cada j eu vou fazer essa diferença. Aquele j que minimizar essa diferença é o vencedor. Reparem também que nessa estrutura nós não temos o bias. Então, considerando esse novo modelo, agora nós vamos ver um exemplo e o algoritmo de treinamento para cada uma dessas redes, a rede SOM e a rede LVQ. Nos mapas auto-organizáveis de Kohonen, aqui chamados de rede SOM, o objetivo é fazer agrupamentos em conjuntos de dados. O nosso exemplo é na área de mineração,
Os círculos pretos são blocos a serem processados, dispostos numa grade, então nós podemos estabelecer aqui um sistema de coordenadas cartesianas x, y, e o raio desses círculos pretos corresponde ao teor dos blocos, o teor de minério. Essa última característica não vai ser usada no nosso exemplo. E eu quero dividir esses blocos em 5 grupos ou 5 frentes de lavra. Então, com isso, a estrutura da rede vai ser 2 unidades de entrada, que correspondem às coordenadas x e y dos blocos, e 5 unidades de saída, um neurônio de saída para cada um dos grupos. A matriz de pesos, então, vai ter 2 linhas e 5 colunas. Cada coluna, na realidade, contém as coordenadas x e y, né? Então, antes do treinamento, aqui nós temos o estado inicial da matriz de pesos, uma vez inicializada. E é claro que os dados são normalizados e a inicialização dos pesos na matriz de pesos agora também tem que seguir a mesma normalização dos dados de entrada. Então, antes do treinamento, eu tenho essa situação, tá? Na rede som, nós temos um treinamento não supervisionado. No conjunto de treinamento, eu tenho as coordenadas dos blocos, mas não tenho um target, não tenho o grupo certo para esse bloco, por exemplo, né? Por isso que é um mapa auto-organizável. Vamos ver agora o efeito desse treinamento não supervisionado nas coordenadas dos representantes de cada grupo. Para fins de visualização, cada bloco vai assumir a cor do grupo associado ao neurônio vencedor. Após a primeira iteração, nós temos um grande deslocamento nessas coordenadas dos representantes de cada grupo. Na segunda iteração, um deslocamento um pouco menor, na terceira, menos, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Na última iteração, um deslocamento ainda menor. Esse deslocamento decrescente é função da taxa de aprendizagem, que é aquele parâmetro que na rede Perceptron e na rede Adaline nós estávamos trabalhando com uma taxa de aprendizagem fixa, e para as redes SOM e LVQ nós já vamos considerar uma taxa de aprendizagem variável. Então nós temos o alfa de 0 e o alfa final. Então o alfa agora é uma função de t, esse t é o tempo ou então a época do treinamento, né? Então, por exemplo, eu posso ter o alfa inicial igual a 0,1 e o alfa final igual a 0,01. Né? E aí eu posso, para cada época de treinamento, se eu tenho 100 épocas, por exemplo, eu posso dividir uniformemente, né, esses passos. Então, eu faço alfa final menos alfa inicial dividido pelo número de iterações. Vamos ver então quais são os passos do algoritmo de treinamento da rede SOM. Primeiro, nós devemos inicializar a matriz de pesos com valores normalizados e a taxa de aprendizagem inicial, alfa de 0. Depois, nós atribuímos uma topologia, que no nosso caso pode ser apenas um raio que define a vizinhança. Então, se eu tenho o neurônio YJ e raio 1, na atualização de pesos do YJ, eu vou alterar também os pesos do YJ-1 e YJ+1. Isso que significa raio 1. E essa topologia vai diminuindo ao longo do treinamento. O raio vai diminuindo. E não é necessário nessa topologia ter uma ligação circular. Ou seja, eu não preciso considerar vizinhança entre a última unidade e a primeira. No laço de repetição principal, nós podemos usar como critério de parada o número de épocas de treinamento. Então, para cada amostra do conjunto de treinamento, nós fazemos as distâncias euclidianas para definir quem que é o vencedor, aqui chamado de y estrela. E aí nós vamos iterar na vizinhança de y estrela. Então, se o raio for 0, é apenas essa unidade de saída, e se o raio for 1, nós temos também o antecessor e o sucessor, por exemplo, né? E aí, para todos os neurônios da vizinhança de y estrela, nós vamos fazer a atualização dos pesos. Reparem que nessa atualização de pesos, nós caminhamos em direção ao padrão de entrada. Então, se a iésima coordenada do vetor x valia 6, por exemplo, e o peso associado a essa
iésima componente, né, para o neurônio J valia 4, aqui essa diferença vai dar 2, né? E quando eu faço WJ recebe WJ mais essa diferença, se fosse exatamente 2, né, se não tivesse o alfa, reparem que eu ia justamente atribuir xi para WJ. Se o erro aqui, a diferença é 2, eu caminhar justamente 2 unidades no WJ, eu vou ter WJ igual a 6, que é exatamente igual ao xi. Só que a taxa de aprendizagem não é 1. Normalmente a gente coloca a taxa de aprendizagem, por exemplo, de 0,01 a 0,001. Então ele caminha na direção da entrada, mas não de forma que ele chega exatamente nela, ele vai aproximando, que aí dessa forma todas as entradas que tiveram esse neurônio como vencedor vão ter o mesmo papel, a mesma importância, né? E finalmente, depois de percorrer todo o conjunto de treinamento, nós atualizamos a taxa de aprendizagem e o raio de vizinhança. Esse é o preparo para a próxima época de treinamento. Agora nós vamos ver um exemplo para a rede LVQ, que é um classificador de moedas brasileiras. E diferentemente da rede SOM, aqui nós voltamos a ter o treinamento supervisionado. Então, no conjunto de treinamento, eu vou ter dados das moedas, que são os padrões de entrada, mas para cada padrão de entrada eu tenho a categoria associada àquela entrada. Então, o target, na realidade, é qual dos clusters, a qual grupo aquele padrão de entrada pertence, né? Mas ao invés de treinar a rede neural para processar pixel a pixel, nesse exemplo nós temos uma etapa de pré-processamento que visa extrair algumas características para depois jogar para a rede neural o trabalho de classificar. Redes mais avançadas, como as redes convolucionais, servem justamente para não precisar depender tanto dessa etapa de pré-processamento. A rede convolucional ela pode descobrir o pré-processamento necessário. No caso desse exemplo, as imagens são tratadas no espaço de cores YCRCB, diferente do RGB, né, vermelho, verde e azul, que nós estamos acostumados. Esse espaço de cores YCRCB é mais indicado porque nele as condições de iluminação afetam menos, né? Você tem uma componente aqui que, de certa forma, ambientes mais claros ou mais escuros ficam nessa componente Y, mas não totalmente, tá? E quais são as características extraídas nessa etapa de pré-processamento? O diâmetro da moeda, a cor média em termos das componentes R e CB, então aqui são dois valores, e a diferença de cor considerando essa coroa externa, tá? E esse círculo aqui, ó. Isso é feito para conseguir diferenciar a moeda de R$ 1 mais facilmente das outras. Então, essa é a estrutura da rede. Nas unidades de entrada, nós temos a cor média, componentes R e CB, o diâmetro e a diferença entre a coroa e o círculo interno, também em termos das componentes R e CB. Como são grandezas diferentes, o diâmetro é em pixels e as componentes RCB podem ser, por exemplo, inteiros de 8 bits sem sinal, valores de 0 a 255. Nós precisamos normalizar e ponderar também, né, colocar pesos apropriados para essas características, para a rede já receber de um jeito que, por exemplo, a ordem de grandeza dessa cor média não seja muito diferente do diâmetro, né? Senão, quando for fazer a distância euclidiana, a gente vai ter uma das coordenadas muito mais importante que as outras. E isso atrapalha, né, o processamento e o treinamento da rede. Mas isso também abre uma brecha para você propositalmente dosar a importância de cada unidade de entrada. E, finalmente, o algoritmo de treinamento da rede LVQ começa com a inicialização de pesos e da taxa de aprendizagem, de forma similar ao caso da rede SOM, e no laço de repetição principal, nós podemos adotar como critério de parada ou o número de épocas, ou então um valor muito baixo para a taxa de aprendizagem. Isso também vale para a rede SOM, porque o que acontece? Nós já verificamos que essa taxa de aprendizagem alfa é, na realidade, o tamanho do deslocamento daquelas colunas da matriz de pesos, né?
Então, quando a taxa de aprendizagem é muito baixa, a matriz de pesos praticamente não vai ter alteração. E aí nós podemos concluir que o treinamento já não está fazendo nenhum efeito. Então temos aí essas duas opções para critério de parada. Então, para cada par ST do conjunto de treinamento, né, S é uma amostra de padrão de entrada e T é o índice da unidade de saída que deveria ser a vencedora. Então aqui é o nosso target. Nós vamos calcular quem que é o vencedor atualmente, tá? E aí nós temos duas possibilidades. Ou a rede acertou e o vencedor atual é aquele que está lá anotado no nosso conjunto de treinamento, ou então a rede errou e atualmente com esses valores na matriz de pesos, quem está vencendo, quem está obtendo a menor distância euclidiana não é o representante do grupo certo. Então, como que nós procedemos com a atualização de pesos? Quando a rede acerta, nós aproximamos ainda mais o vetor de pesos daquela unidade do padrão de entrada. E quando a rede erra, nós afastamos. Então, com isso, os acertos vão sendo reforçados, né? E os erros também vão sendo eliminados. Na medida em que você vai afastando, vai chegar uma hora, depois de vários afastamentos, se for o caso, vai chegar uma hora que quem deveria ganhar vai ganhar. É claro que isso tudo depende da complexidade de separação desses clusters, né? Aqui nós ainda temos uma rede de camada única, então é complicado falar de problemas linearmente não separáveis.